Olá, eu sou Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. Esses dias eu vi num vídeo do Cortella a seguinte frase: o impossível é apenas uma opinião. E aí eu comecei a pensar realmente, porque algumas coisas que se diziam ou que se diz que são impossíveis, depois com o tempo se prova o contrário. Por exemplo, é impossível o homem voar. O homem não nasceu para voar. E aí veio lá uns malucos, né, especialmente o Santos Dumont, começou a fazer experiência, até que inventou o avião. Um avião pequeno, que ele viajava sozinho, com pouca autonomia. E a coisa evoluiu que hoje nós temos esses Boeings gigantescos aí que carregam um monte de pessoas. É impossível o homem chegar à Lua, mas inventou-se o foguete, junto com o foguete, uma série de outras coisas. Como que vai viajar no espaço, que tipo de comida vai se consumir, então tem os enlatados, tem os congelados, vai se desenvolvendo as possibilidades e o que parecia impossível, o que era dito como impossível, vira possível. E aí eu pensei numa frase que eu costumo dizer sempre, que tudo depende de no que você acredita. Muitas pessoas dizem que é impossível mudar os outros, que a gente não tem essa influência em relação a outra pessoa. Mas se a gente for refletir a respeito, todos nós o tempo todo somos influenciados pelos outros. Senão não teríamos os influenciadores de opiniões, senão não teríamos os mentores. Estas pessoas e tantas outras na nossa vida, e às vezes pessoas sem essa denominação, acabam nos dando um ponto de vista diferente que faz a gente mudar. Então não é impossível mudar os outros. Eu acredito que a constância, o argumento correto, o respeito, a educação acabam mudando a perspectiva do outro. E se muda a perspectiva, de alguma forma ele vai ser mudado. Se eu acredito que não existem amizades verdadeiras, eu vou passar o tempo todo desconfiado com o outro, esperando o pior, porque eu não acredito em amizades verdadeiras. E tem pessoas que às vezes não acreditam na amizade verdadeira nem da própria família. Eu lembro uma vez num encontro com jovens que eu fiquei muito chocada de ouvir de alguns jovens que não existia amizade verdadeira nem a da mãe dele, porque tinha interesse. Do ponto de vista dele, tinha interesse, então não existia amor verdadeiro. E aí viver acreditando nisso, que não existe, é muito triste, né? É muito amargo. A pessoa não confiar no outro, não acreditar no outro, não poder contar no outro, como que isso é possível? Eu, Alice, não entendo. Mas a pessoa acredita nisso. Tem o ditado que diz que dinheiro não traz felicidade. Algumas pessoas acreditam nisso. Mas aí a gente até completa, né? Mas compra. Não traz a felicidade, mas compra. Mas por quê? Vivemos num mundo capitalista que a gente depende do dinheiro até para comer, para sobreviver. Tanto que as pessoas que estão sem emprego, sem possibilidade de exercer um trabalho mesmo que informal, não têm a certeza da alimentação, estão passando fome. Estão sem condições de adquirir o gênero necessário para a sobrevivência. Então, o dinheiro não traz felicidade? Espera aí. Aí depende do que é o conceito de felicidade também. O dinheiro traz a segurança, só que a partilha do dinheiro é que traz isso, porque a gente é movido a sistema monetário de dinheiro. Quando era troca, a sociedade em que era a troca, a pessoa plantava, colhia e trocava por outras coisas. E o outro que produzia, que fazia manualmente, fazia e trocava pelo alimento daquele que plantou, né, pelas coisas que ele precisava. E era assim, só que aí nem todo mundo plantava, nem todo mundo produzia, inventou-se o dinheiro para facilitar, porque não necessariamente uma mesa fabricada artesanalmente consegue ser comprada com tomates que o produtor plantou.
Não precisa de tantos tomates assim, e não tem outra variedade. Então criou-se o sistema monetário para facilitar esse processo, só que aí criou-se casa de câmbio, que virou banco, né, que virou sistema monetário, que modificou entre os países, cada um tem a sua moeda e a sua maneira de contar, e foram se criando e acentuando mais ainda as desigualdades. Mas é o que se acredita. A gente está numa sociedade que acredita no sistema monetário, em dinheiro, para a sobrevivência. E aí trabalho remunerado, não tão bem remunerado, outros remunerados ao extremo, uma desigualdade social que está aí. Mas é o que se acredita. Então, o impossível é apenas uma opinião, é um conceito para a gente pensar a respeito. Porque o que é impossível para mim pode não ser para o outro. A gente vê histórias o tempo todo, só que a gente às vezes não presta atenção. Fantástico passou uma reportagem esses dias de um homem presidiário, né, que por condição de vida, por realidade de família, estava envolvido no mundo do crime. E aí cometeu delitos, foi preso e estava no presídio. Quem de fato acredita, ou quantas pessoas de fato acreditam na recuperação dessas pessoas que estão no presídio? Acho que nem o próprio preso, às vezes nem o guarda penitenciário, né? Às vezes nem o advogado, o sistema não acredita. E ele estava lá para passar o tempo dele com uma pena enorme. E aí lá dentro ele descobriu o esporte. E nessa do esporte, um guarda o incentivou, percebeu que ele estava ali praticando e foi incentivando. E aquilo abriu uma porta para ele, uma janela de possibilidade de competir. Ele ganhou a liberdade condicional e foi competir e se sobressaiu e se resgatou. E aquele guarda que acreditou nele costuma acompanhar as competições, porque acreditou nele, acreditou na pessoa, acreditou na possibilidade, acreditou na recuperação, os dois acreditaram, ele e o outro. E aí isso contagiou outras pessoas que foram investindo também. E hoje ele está dedicado, ele mesmo fala que ele sabe que ele é uma referência e que ele não quer recair de novo e quer continuar aquela descoberta do esporte sendo uma referência, sendo exemplo para os outros. Então precisa que alguém acredite. É impossível? Não, totalmente é possível, mas depende, o impossível para se transformar em possível depende de acreditar e tudo depende de no que você acredita. Este acreditar precisa ser muito forte na sua vida, nos seus conceitos, naquilo que está embutido em você para que haja investimento no outro. Eu acredito que a partir de um acolhimento inicial, da oferta de uma alimentação, a gente pode começar a criar vínculo com a pessoa. Então, a partir daí, que é uma primeira ferramenta, a gente cria o vínculo. Criando o vínculo, com a atenção, com as ferramentas adequadas, com as habilidades desenvolvidas, você pode criar um afeto, entender a história e criar uma possibilidade. É rápido isso? Não, cada um tem um tempo. O tempo de quem está tentando estabelecer o vínculo e o tempo do outro, né, que se deixa estabelecer esse vínculo para dar abertura para uma possibilidade. Às vezes é rápido, às vezes não é, mas eu acredito na mudança. Tanto acredito que eu consigo contar muitas histórias de mudança na área social. Tem gente que olha de fora e fala assim, a pessoa está em situação de rua porque ela quer. Alguma coisa ela fez para estar nessa situação. A gente reproduz muito aquele conceito de antigamente, lá que está na Bíblia, se a pessoa está sofrendo, foi ela que errou ou foram os pais dela? Então, alguém errou. Não pode ser de graça, não pode ser à toa. A gente reproduz muito isso. Então, a gente joga a culpa no outro. A responsabilidade não é minha, a culpa é do outro. Mas se eu acredito que pode haver mudança, que eu posso influenciar os outros positivamente, porque isso para mim é importante que seja uma influência positiva, eu vou investir nessas ferramentas e nessas habilidades. E aí o que parecia impossível se torna possível. Eu acredito que uma pessoa como Carlindo,
analfabeto, alcoólatra, com os vínculos familiares rompidos, em situação de rua, pode se transformar e ter a oportunidade de ser um trabalhador, contribuir para a sociedade, se sentir importante, ter reconhecimento naquilo que ele está fazendo, ter remuneração para conseguir dar conta da sua vida e não depender dos outros. E aí, acreditando nisso, eu vou desenvolver ferramentas, habilidades, possibilidades com essa pessoa e escrever a história. E aí, a história dá certo, porque ele, Carlindo, também acreditou em mim. Com a minha crença nele, eu falei, peraí, alguém está acreditando em mim, eu posso tentar acreditar também. E aí, assumiu aquele compromisso comigo, não, então eu vou estudar, eu vou sair do albergue, né? Eu vou dar conta da minha vida. E deu, mas precisa acreditar primeiro para transformar o que aparentemente é impossível no que é possível. Acreditar para ver, né? Crer para ver, porque a gente é muito São Tomé, né? Ah, não, eu preciso ver, se eu não puser lá as mãos, né, nas feridas de Jesus, nos pregos, né, eu não acredito. E aí Jesus diz para ele, Tomé, feliz é você porque pôde ver para acreditar. Agora, mais feliz ainda é quem acredita mesmo sem poder ver. E é isso. Se eu acredito, eu vou correr atrás para poder ver, para poder realizar. Então, o impossível é apenas uma opinião? É isso mesmo, porque se eu acredito que é o impossível, é a opinião minha, como tem os terraplanistas que até hoje não acreditam que a Terra é redonda, como tem os negacionistas que não acreditam que o homem foi até a Lua, que não acreditam no poder da vacina, que não acreditam nesta pandemia. É uma questão de acreditar, de ter opinião. Mas essa opinião é importante que seja fundamentada. E se você trabalha com pessoas como eu, precisa ter opiniões positivas e crenças positivas no outro para conseguir desenvolver o trabalho. Então, pense no que você acredita. O que você acredita que é impossível é realmente impossível ou ele pode ser possível em algum momento? A gente fala, é impossível uma mulher de 50 e poucos quilos, né, carregar um peso acima do seu ou igual ao seu, né, num determinado momento. Aí a gente vê histórias de mulheres que, para salvar seus filhos, numa situação de extremo perigo, encontram uma força que ninguém sabe explicar. A gente vê atletas que, com treino, conseguem mover um caminhão que pesa muitas vezes mais que ele mesmo. Porque tem técnica, tem treino, sim, mas porque acreditou que o impossível pode ser possível. Então, tudo depende de no que você acredita. No que você acredita? Por hoje é isso, eu sou Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. Faça essa reflexão e, se possível, me conte. E até a próxima!